Olá malta, neste vídeo vou passar a fazer a resolução do grupo 1 da segunda frequência 2023-2024, referente à matéria da HOS. Eu infelizmente já gravei este vídeo e portanto está aqui a resolução toda do exame, no entanto tinha o microfone desligado, por isso o que eu vou fazer é vou mostrar-vos a resolução e vou mostrar-vos qual é que foi o meu raciocínio perante cada linha, como é que cheguei a esta resolução. Então vamos começar. A primeira coisa que eu fiz foi ler aqui as primeiras linhas do enunciado e tirei as informações logo importantes para desenhar o gráfico. A linha A é sempre desenhar o gráfico, então a primeira coisa que eu fiz foi pelo enunciado. Depois aqui dizem-nos que o produto X utiliza relativamente mais trabalho, portanto a primeira coisa que eu meti foi aqui: a intensidade capitalística de X é inferior à de Y. Depois também nos dizem que o PX1 é relativamente mais abundante em capital. A segunda coisa que eu pus foi que a intensidade capitalística do PX1 é superior à intensidade capitalística do PX2. E finalmente deram-nos uma desigualdade aqui. Passei a desigualdade e juntando estas duas desigualdades cheguei a esta desigualdade, onde a intensidade capitalística média do PX1 está entre a máxima de Y do PX2 e a média do PX2, como podem ver aqui. A partir daqui eu tirei logo a conclusão que é um gráfico do tipo 1. Óbvio que não vão escrever isto no teste, mas conseguem-se contextualizar que é o tipo 1 de gráfico que eu dei na aula sobre gráficos da HOS. Continuando, a primeira coisa que fiz foi, dado que o PX1 é relativamente mais abundante em capital e eu gosto de começar a desenhar os meus gráficos pelo o máximo à direita possível, a primeira coisa que eu fiz foi aqui pôr a intensidade capitalística do PX1 na proporção de Y. A partir daqui desenhei as retas todas amarelas que vocês estão a ver aqui e finalmente, após isto, comecei a desenhar as intensidades capitalísticas do PX2. Olhando para a desigualdade que o enunciado nos deu, que está aqui, eu pus então a intensidade capitalística do PX2 aqui de modo a que ficasse nesta ordem que está no enunciado. Fazendo isto, depois vi as remunerações relativas para o PX2 e também os preços relativos, máximos e mínimos, e após isto eu fui também desenhar os preços relativos internos. Como vocês podem analisar aqui no enunciado, o que a professora nos diz é que em economia fechada, ou seja, os preços relativos internos, o preço relativo interno do PX1 encontra-se perto do seu limite máximo, enquanto o preço relativo de X do PX2 está próximo do seu limite mínimo. Isto quer dizer que nós vamos fazer os preços relativos internos pela forma que eu ensinei nos gráficos da HOS, que nos dá mais jeito, que é a mais segura, que é pôr nos extremos. Vamos aqui verificar se a do 1 está perto do máximo e a do 2 perto do mínimo. Como podem ver, foi isso mesmo que eu fiz. Estão aqui a verde. E finalmente, para acabar a resposta para a linha A, diz-nos também que mostre que a especialização sequente está de acordo com o termo da HOS. Para responder a esta pergunta, temos dois passos. O primeiro passo é ver a especialização que está agora com os preços relativos internos que nós escolhemos. Nós temos que o preço relativo interno de X para o PX2 é inferior ao preço relativo interno de X para o PX1, logo o PX2 irá se especializar em X, e o preço relativo interno de Y para o PX1 é inferior ao preço relativo interno de Y no PX2. Com isto escrevemos então, escrevemos as duas desigualdades, e escrevemos que a especialização com os preços relativos internos em questão leva ao PX1 a especializar-se em Y e ao PX2 em X. Esta parte é só no final que vocês vão dizer. Depois passamos a ver qual é que é a especialização segundo o teorema da HOS. Primeiro começamos por enunciar o teorema da HOS, depois concretizamos o teorema da HOS para o caso em questão,
sendo que o país 1 é relativamente mais dotado em capital e Y utiliza relativamente mais capital, então, segundo o teorema da HOS, o país 1 especializa-se em Y. Sendo que o país 2 é relativamente mais dotado em trabalho e X utiliza relativamente mais trabalho, então, segundo o teorema HOS, o país 2 especializa-se em Y. Como podemos ver, o teorema da HOS diz-nos que 1 especializa-se em Y e 2 em X. Pelos preços relativos internos em questão que nós escolhemos, também o país 1 especializa-se em Y e o país 2 em X. Logo, concluímos que está de acordo com o teorema HOS. E está feita a primeira linha. Vamos passar para a segunda. Identifico o intervalo de variação do preço relativo internacional de X. Podemos até começar já por fazer isto antes de qualquer outra coisa. Nós temos que o preço relativo internacional de X pertence, como sempre, ao intervalo de preços relativos internos. Porquê? Porque caso o preço relativo internacional fosse inferior ao preço relativo interno de X, o país 2 não teria ganhos com o comércio internacional, e caso fosse superior ao preço relativo interno do país 1 de X, o país 1 não teria ganhos com o comércio internacional. Logo, pomos esta desigualdade, mas também não é preciso justificar. E depois vamos ver o resto do enunciado. Escolha uma situação da economia aberta em que apenas o país 1 se especialize completamente. Então, já sabemos que queremos que o país 1 consiga produzir as técnicas internacionais, consiga se especializar produzir X e Y. Enquanto que o país 1, o 2 não conseguirá atingir as técnicas de equilíbrio internacional. Então, escolhemos aqui o nosso preço relativo internacional. Já sabemos que tem que estar, primeiro, terá que estar entre o intervalo dos preços relativos internos. Vou desenhar aqui para vocês verem. Primeira condição estará aqui o preço relativo internacional. A segunda condição é que tem que estar no intervalo dos preços relativos atingíveis pelo país 1, ou seja, tem que estar aqui e não pode estar no intervalo de preços relativos atingíveis pelo país 2. Assim, o país 1 conseguirá atingir a técnica internacional de equilíbrio e o país 2 não. Então, não pode estar daqui para a direita, estará então na interseção destes três intervalos, ou seja, terá que estar aqui. E foi o que eu fiz. Pus aqui o preço relativo internacional, via remuneração relativa internacional subjacente e também as técnicas de produção de X. Agora, para justificar que o país 1 está especializado incompletamente e o país 2 está especializado completamente, vamos ter que recorrer às técnicas de equilíbrio internacional. Vamos ver se são atingíveis pelo país 1 e pelo país 2. E para isto, vemos então aqui, para a produção de X, o país 2 tem este conjunto de técnicas e, como podemos ver, a técnica de equilíbrio internacional de X está fora, ou seja, não é atingível pelo país 2, que é o que nós queremos. Pelo país 1 já está. Em relação a Y, o mesmo acontece. Então, para o país 2 conseguem ver que o conjunto de técnicas para a produção de Y é este, e está aqui a nossa técnica de equilíbrio internacional para a produção de Y, não atingível pelo país 2. Já para o país 1 sabemos que é esta, e como podem ver, é atingível pelo país 1. Então o que nós vamos escrever é que, segundo o preço relativo internacional em questão, as técnicas de produção de ambos os bens de equilíbrio internacional são atingíveis pelo país 1, mas não são atingíveis pelo país 2. Logo, o país 1 especializa-se incompletamente e o país 2 especializa-se completamente. Depois, escrevem os conjuntos de intervalos e mostram que para o país 1 é atingível e para o país 2 não é atingível. Vou continuar a ler aqui o resto da linha B. Também nos diz, de acordo com a teoria em presença, explica economicamente como é que a especialização no país 1 provoca a descida da remuneração relativa do trabalho deste país. Então,
para explicar isto, nós temos que ir pela especialização de Y. Eu pus aqui a resposta aqui em cima, mas é sempre pela mesma lógica de o país 1. Eu até disse no meu vídeo que vocês o que devem, se calhar, até fazer é no enunciado fazerem este esquema, que o país 1 especializa-se em Y, logo vai aumentar as quantidades produzidas de Y e diminuir as quantidades produzidas de X. Já sabemos que X utiliza relativamente mais trabalho e Y relativamente mais capital, o que nos leva à conclusão que o país 1 irá procurar relativamente mais capital e oferecer relativamente mais trabalho. Isto leva a um reajustamento no mercado dos fatores produtivos, que leva a remuneração relativa do trabalho. Já agora vou fazer só aqui uma parte. Ao procurar relativamente mais capital, então o preço deste input irá aumentar. E ao oferecer relativamente mais trabalho, o preço deste input irá diminuir. Ou seja, como este diminui e este aumenta, o que acontece é que o rácio irá diminuir também. Então, o que nós vamos fazer é, a conclusão que nós vamos chegar, porque vocês não devem escrever isto no teste, é que a remuneração relativa do fator de trabalho diminui. Como é que vamos escrever isto? É basicamente olharem para o esquema e escreverem por extenso. Então, o país 1 especializa-se em Y, assim vai aumentar as quantidades produzidas de Y e diminuir as quantidades produzidas de X. Dado que X utiliza relativamente mais trabalho e, consequentemente, Y utiliza relativamente mais capital, passa-se a procurar relativamente mais capital e a oferecer relativamente mais trabalho. O mercado dos fatores produtivos reajusta-se, diminuindo o preço relativo do trabalho, isto é, a remuneração relativa do fator trabalho, até atingir a remuneração relativa internacional de equilíbrio. Esta é a resposta para a linha B. Aqui, como é que a especialização no país provoca a descida da remuneração relativa do trabalho deste país. Até vou fazer aqui uma à parte. Isto é como se fosse o teorema de Lerner, mas estamos só a ver o que é que acontece às remunerações relativas no país 1 e já sabemos que vão sempre converger para a remuneração relativa internacional se esta for atingível pelo país. Neste caso, como já sabem, é atingível pelo país 1, logo irá diminuir até atingir a remuneração relativa do fator trabalho internacional de equilíbrio. A linha B está respondida. Vamos agora para a linha C. A linha C diz-nos dos efeitos expressos pelo teorema de Sopra-Samuelson. Conclui-se que a remuneração real do capital aumenta num país e diminui noutro. Enuncia este teorema e, sabendo que no quadro da teoria neoclássica, e depois dão-nos a equação da remuneração absoluta de R, explique analítica e economicamente, ou seja, temos que fazer as duas explicações, como evolui no país 1 a remuneração real do capital quando avaliada em termos do produto de Y. A primeira coisa que eu disse foi que devem saber o que é que devem responder, que neste caso queremos analisar o país 1 em relação à remuneração real do capital expressa em produto de Y, ou seja, tudo o que não for isto poderá não ser necessário para a resposta. Foi o que eu fiz aqui. Isto é como se fosse, podem escrever na vossa folha de rascunho. E começa-se pelo economicamente, porque depois do economicamente vamos tirar uma conclusão que, pô, analiticamente já não teremos que justificar. Então, primeiro enunciam o teorema de Sopra-Samuelson, obviamente. Depois concretizam o teorema de Sopra-Samuelson para o caso em concreto, para o país 1. Dado que o país 1 é relativamente mais abundante em capital e a produção de Y utiliza relativamente mais capital, haverá um aumento da remuneração real do capital nesse mesmo país. Agora, a explicação económica. O que eu fiz foi basicamente copiar o texto que eu tinha feito aqui na última aula, vou até mostrar, de Sopra-Samuelson. Aqui está.
Este texto está a afirmar que o país especializa-se em X. O que eu fiz foi editar este texto de modo a que se aplicasse ao caso em concreto, mas é só para vocês terem noção que podem sempre usar este esquema de texto e adaptar, mudando aqui, por exemplo, de X para Y, aqui fica de X para Y, e daqui para a frente adaptarem tudo ao caso em concreto. O que está aqui destacado a amarelo são coisas que não são necessárias para a resposta, mas como eu copiei exatamente aquele texto, queria-vos mostrar que podem cortar simplesmente um bocadinho. Neste caso, nós não precisamos de saber o que é que acontece à produtividade marginal do trabalho, só queremos saber do capital que foi aumentada, e esta parte também não importa, também se refere ao trabalho. Esta é a explicação económica. Depois passamos a fazer a explicação analítica. Passamos primeiro que pelo enunciado tem-se que, e passamos a expressão que o enunciado nos deu. Depois já sabem, podem passar esta fórmula para variações e tem-se esta fórmula que é que nós vamos analisar. Queremos saber outra vez o sinal de cada um dos componentes desta fórmula. E agora pegamos na explicação económica, em que nós concluímos que a produtividade marginal do capital aumenta. Então o que nós escrevemos é que, como explicado, a produtividade marginal do capital irá aumentar, logo esta variação é positiva. E já podemos escrever aqui que esta variação é positiva. Depois passamos a mostrar as variações nos preços. Para justificar, escrevem como o peixe 1 está especializado em Y, a variação no preço de Y foi positivamente maior do que do preço de X, e tem-se que, segundo a teoria neoclássica, a variação do preço de X foi positiva. Até posso explicar isto aqui rapidamente outra vez, é que como o país 1 vai passar a especializar-se em Y, então o preço relativo internacional de Y tem que ser maior do que o preço relativo interno que o país tinha para Y. Senão não haveriam condições para o país 1 passar para a economia aberta, não teria ganhos com o comércio internacional. Mas não precisam de explicar esta parte em concreto. O que precisam é descrever o que está aqui. Mas era só para vocês perceberem. E aqui a variação do preço de X, como eu tinha explicado na última aula também, admite-se que é sempre positiva. Também não é preciso justificar. Já temos estas duas desigualdades e já temos que esta variação foi positiva, esta variação também foi positiva. Logo, concluímos que a variação na remuneração absoluta terá que ser maior do que a variação nos preços de Y. Porquê? Porque esta aqui é igual à soma das duas, ambas são positivas, logo a variação da remuneração absoluta do capital terá que ser maior a qualquer uma das componentes. Então o que fazemos é escrever esta inequação, é isto que nos vai levar à nossa conclusão. Escrevemos então que a variação da remuneração absoluta do capital foi superior à variação do produto de Y. Daqui, como eu tinha explicado na última aula, a remuneração absoluta do capital irá aumentar mais do que o produto de Y, ou o nível de preços de Y. Logo, o rácio inteiro irá aumentar. Também não é assim que vocês precisam de escrever isto. Vocês vão escrever a variação na remuneração absoluta do capital foi maior do que o nível aqui foi maior do que o aumento no nível de preços expressos em Y. Daqui, a remuneração real do capital expressa no produto de Y aumentou. E esta é a expressão analítica. É isto que vocês devem escrever para terem os critérios todos cumpridos. Acho que não me escapou nada e então a linha C também já está completamente respondida. Desculpem ter que fazer esta explicação desta forma, mas como já tinha explicado, não consegui gravar a minha voz enquanto fazia por extenso. Então espero que isto tenha ajudado.
Um grande abraço e até à próxima.